Muito Boa obrigado noite. e bom revê-la. Que nesse momento possamos todos nós estarmos com a nossa mente voltada para o Pai Criador. Como Jesus nos tem ensinado, para nesta caminhada dos rumos evolutivos, rumos às perfeições, que possamos fazer de acordo com as nossas limitações, compreendendo que sempre estamos envolvidos pelo amor infinito do nosso Pai Celeste. Jesus diz em Mateus, no capítulo 5, versículo 18, pois amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço de lei, até que tudo se realize. Ora, isso que aí está posto reafirma conhecimentos nossos sobre a necessidade de cumprirmos e seguirmos as leis naturais ou leis divinas. Tudo isso sabemos porque, de algum modo, cada criatura compreende a lei de Deus em si mesma, na sua consciência. A dificuldade está em como nós vamos aplicar na relatividade do desenvolvimento que nos encontramos a lei de Deus. E para isso, Jesus é o nosso guia. E ele afirma em João, no capítulo 8, versículo 12, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, esse mestre de amor já nos deu todos os indicativos que necessitamos e roteiros para o seguirmos. E ele reafirma ainda um pouco mais à frente, no capítulo 14, no versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Este ensinamento é que Jesus reforça o que está no Êxodo, no capítulo 20, versículo 6, e também em Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 10. Ali está posto, na lei antiga, Deus afirma que usa misericórdia e amor para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Jesus é um enviado de Deus. Ele veio revelar a verdade. E esses ensinamentos são os ensinamentos que Deus ordenou que ele nos repassasse. Então, ele veio replicar todos os ensinamentos de Deus em conformidade com as possibilidades humanas. Sobre os mandamentos que deixou, ele reuniu da lei antiga os 2 mandamentos e, ao responder a um doutor da lei, reafirmou quais são eles. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, prescreve que amar ao Senhor de todo o coração, alma e força. E em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, quando ele foi indagado de uma maneira para colocá-lo numa armadilha por dos escribas, um dos doutores da lei daquela época, que ele apontasse qual o maior mandamento da lei de Deus, Jesus não titubeou e respondeu isso em Mateus. Está lá no capítulo 22, versículos de 37 a 40. Amarás, né? Responde Jesus. Amar a Deus é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, era amar o próximo como a si mesmo.
afirmando que esses dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Como nós temos que cumprir toda a lei sem ficar um traço de cumprimento da lei para que em nós se realize o progresso, a ânsia que todos temos de uma vida melhor, uma vida que nos leve aos estados da harmonia, da felicidade e da ventura. Todo o esforço que fizermos é mais do que justificado em relação aos acréscimos de qualidade que teremos em nossas vidas. Então, cumprir a lei de Deus é um passo indispensável para que nos aproximemos de Jesus. Ele, conhecendo as nossas sérias limitações, veio trazer do modo mais claro aspectos da lei de que nós deveremos observar para cumprir este mandamento. E ele fez isso em Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 3 a 11. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que estão sendo perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim, por causa do testemunho da lei. A doutrina espírita forma uma compreensão sobre como estar na presença do Cristo. Estará na presença do Cristo aquele que cumprir esses mandamentos que Jesus deixou tão bem postos em seu Evangelho. Porque é na vivência diária que nós teremos deixado a verdadeira trilha da vida, sem um iota, sem um traço da lei que não tenha sido verdadeiramente testemunhado por cada um de nós. E quem seguir as leis naturais ou leis divinas, como está lá na questão 614, com o conhecimento que a doutrina nos trouxe de que esta lei está esculpida na consciência de cada um, como está na questão 521, tudo se enfecha quando o mestre mais perfeito, o modelo ideal que Deus colocou para nós é exatamente Jesus, como está reafirmado na questão 625. É por isso que Jesus deixou os mandamentos, é por isso que ele disse que quem me segue não andará em trevas e terá a luz da vida. Nós hoje vamos abordar, na visão de Emmanuel, sobre a presença do Cristo. Como estar na presença do Cristo de uma maneira que nós possamos nos enquadrar de uma forma mais próxima da nossa realidade. Nós vemos que, tal e qual está naquelas colocações do Evangelho, naquela pureza de perfeições que é o cumprimento das bem-aventuranças, isso está longe das nossas possibilidades, principalmente com os acervos do passado, do atraso, da ignorância, do primitivismo de muitos dos nossos sentimentos, todos ainda ligados ao egoísmo, ao orgulho e às paixões, é impossível que nós sejamos esta criatura de bem tão purificada a ponto de termos dado testemunho de todo o cumprimento da lei. Mas existem as possibilidades, porque Deus deixou incontáveis portas para que nós, dentro daquilo que somos, possamos
passo a passo, avançando e parando, caindo e levantando, recomeçando, podermos cumprir os capítulos da observância da lei dentro de uma programação de reencarnações, dentro de estados de aperfeiçoamento na erraticidade entre uma reencarnação e outra. E Emmanuel começa dizendo que a humanidade avançou extraordinariamente em tudo aquilo que é de ordem material, em tudo aquilo que é para prover o que o organismo necessita para uma vida melhor. Nós fizemos estradas, nós aperfeiçoamos o modo de produzir alimentos, de guardá-los. Nós criamos máquinas para substituir a força motriz dos músculos humanos e dos animais. Nós aprendemos a criar comunicação que nos liga em qualquer canto do planeta. Nós temos hoje transportes que nos levam em 2 dias, se tiver linhas, para qualquer canto da Terra, se lá tiver onde pousarmos. Então, criamos instituições para reproduzir os ensinamentos e as experiências das gerações ancestrais. Mas pouco ou quase nada fizemos e avançamos na educação ética e moral. Então, Emmanuel começa. Ora, tudo está tendo Cristo como guia e modelo da humanidade. A presença do Cristo transcende a adoração religiosa. Ela tem ensinamentos que são a tradução da lei do nosso Pai Celestial ao nosso alcance de entendimento e das nossas possibilidades de vivência. Ele é o eixo central do nosso progresso espiritual e moral, atuando como padrão absoluto da vontade divina. Está aí na questão 625. Depois eu vou deixar esses apanhados da pesquisa e desta apresentação aqui no grupo da CEF, para que todos possam depois fazer uma leitura mais reflexiva, mais atenta, com maior acuidade, com mais análise. Ora, na visão psicológica, a ótica do Cristo atua como um psicoterapeuta ideal. Seja humilde, olhe para o seu irmão, pratique a fraternidade, busque ser caridoso, empreenda as ações no bem. Jesus é um psicoterapeuta. Quando você está lendo o Evangelho do Senhor, o nosso espírito se enche de uma qualidade que nós não temos, mas gostaríamos de alcançar. E é exatamente percorrendo este Evangelho que nós, passo a passo, no tempo de Deus, e não das nossas ânsias e angústias, não das nossas impetuosidades, vamos avançando, como Emmanuel nos alertou. O progresso do espírito se dá com a dobra dos milênios. Não tenhamos pressa. Usemos o dia. O momento é o agora. Direcionemos a nossa mente sempre buscando melhorias, alternativas de atitudes e de ações melhores, a começar pelo povoamento dos nossos pensamentos na casa mental. A filosofia espírita resgata essa essência, iluminando a consciência através da razão e do sentimento. É o eixo e o conteúdo da doutrina, que está toda ela posta para melhor explicar e entendermos o Evangelho do Senhor. O Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior do que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperançados e descrentes do mundo. Ora, Emmanuel agora vai começar a dizer que nós temos o entendimento do que é certo e do que é errado. Nós temos o entendimento que determinadas ações nossas produzem resultados.
Se esses resultados afetam a nós e ao próximo, nós deveremos ter cada vez mais cuidado para que, no nascedouro das escolhas, as nossas escolhas sejam boas, para que o fruto seja igualmente bom. E isto não acontece de uma única vez. Nós, desde o instante que fomos criados até agora, temos uma ancestralidade que se perde na noite das eras, que somente o Pai Celeste conhece por completo cada um de nós. E a espiritualidade muito superior conhece rastros de milênios nossos do passado, com possibilidade de uma antevisão de um futuro relativamente longo, a tal modo de, na cadeia dos auxílios de um irmão auxiliando o outro, esses luminares das angelitudes preparam a nossa programação em conformidade com as nossas condições e possibilidades para que caminhemos e testemunhemos a lei no iota e no seu traço. Vagarosamente, persistentemente, todos os dias, mas não numa vida terrena, não em permanências prolongadas na erraticidades, dentro da programação da reencarnação, em que todas as desigualdades são explicadas pela lógica da reencarnação. Então, a lei de causa e efeito e a reencarnação, na perspectiva da justiça. A justiça divina não tem caráter punitivo, mas estritamente educativo. Ela atua como um disciplinador da liberdade humana. Para que o espírito possa realmente reaprender a lei do amor em condições de igualdade, Deus oferece a bênção do esquecimento temporário e das múltiplas reencarnações e das escolas na erraticidade, de tal maneira que nós, com o germe que está em despertamento de tudo aquilo que Deus já colocou em nós desde o instante que fomos criados, nós possamos cada vez interagir melhor com o meio onde nos encontramos, com as criaturas com as quais nos relacionamos, trabalhando o nosso conteúdo interno com os aprendizados, com as revelações, acordando o nosso espírito para a direção do bem a pouco e pouco. É o autodescobrimento. E a reforma íntima, olhando e conhecendo este nosso conhecimento interno pelo autodescobrimento, nós vamos vendo como ajustar cada vez mais onde nós podemos polir e limpar melhor, onde podemos trocar de conteúdos por outros melhores, todos eles frutos da ação. O nosso passado é o que eles chamam do homem velho, na tríplice formação do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Isto ecoa muito forte ainda hoje em cada um de nós. Nós precisamos mergulhar neste homem novo, que está sendo acordado com o auxílio do Evangelho de Jesus, com os nossos mentores, com as boas intuições, com as leituras, com as nossas observações e com a prática que seja voltada para servir, para cuidar, especialmente os mais frágeis e os mais necessitados. O egoísmo ao lado do orgulho e da vaidade tem sido identificado como a mais terrível das chagas que continua a aguilhoar a humanidade, como está lá na questão 913 do Livro dos Espíritos. Para este autodescobrimento e a esta reforma íntima, dentro daquilo que somos capazes de fazer no dia a dia, a meditação e a prece são métodos essenciais para a elevação do pensamento, criando uma ponte direta entre a criatura e a divindade. É quando nós podemos sair deste alvoroço, deste turbilhão que estamos mergulhados na carne,
no mundo atual de sons, movimentos, informações, imagens, são tantas as coisas que estão ao nosso alcance que, se nós não tivermos cuidado, a nossa mente vai ser levada de arrastão e nós vamos sendo aquela conformação de uma verdadeira manada de baixa qualidade. Se nós queremos voltar a entendermos quem verdadeiramente somos, nós precisamos dar uma chance ao nosso espírito. E ele tem que se ligar por pontes aos mundos mais elevados. Ele tem que estar tentando alcançar as emanações e vibrações que vêm dos corações de irmãos e irmãs nossos que mais caminharam, que estão na nossa frente nos testemunhos e nos aprendizados, e que estão também continuamente nos auxiliando, como os nossos mentores, como os mentores da casa espírita, como aqueles que nos ajudam a buscarmos as melhores ideias, os melhores conhecimentos, enfim. A misericórdia e a providência do nosso Pai nunca deixa nenhum de nós à mercê, nunca nos deixa à deriva. Então, quando estamos em estado mais espiritualizado, a nossa mente se conecta com planos mais elevados. E aí recebemos as boas intuições, nós refrescamos a nossa mente, vamos pegar os melhores conteúdos que já estão em nós, trabalharmos isso e trazermos para a casa mental, que vai operacionalizar no dia a dia a nossa observância e o cumprimento da lei natural, da lei divina, né? Nós temos que aprender que somos falhos, que somos cheios de defeitos e ainda inclinados a praticar defeitos num ponto ou noutro da nossa existência. Então, nós temos que aprender também a nos darmos uma chance, como também ao próximo, através do perdão, através daquela mensagem que diz: olha, eu não sou exatamente uma flor que se cheire, meu irmão também não é uma flor que se cheire. Se nós estamos insuportáveis, fiquemos um pouquinho mais distante. Quando nós pensarmos melhor, baixar a adrenalina, baixar aquela mentalização negativa, nós vamos vendo, olha, mas ele também tem algo de positivo, como eu também tenho. Então, você tem que se aplicar o auto-perdão. Como resultado desse despertar, surge esta necessidade de corrigirmos as nossas quinas, as nossas arestas a pouco e pouco. Não podemos fazer isso de estalo, não podemos fazer isso de uma vez só. Nós temos que trabalhar as virtudes pelo trabalho e pela boa ação, e a correção igualmente, como contrapartida de ações positivas para corrigirmos e repararmos aquilo que ou não fizemos, ou fizemos em infração da lei que precisamos reparar. Então, é quando nós começamos a desenvolver a saúde integral. Está lá na Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 11 da Joana de Ângeles. A caridade e o serviço ao próximo. Agora chega aquele roteiro do como fazer. Do como fazer. Nós nos preparamos com conteúdos, nós nos preparamos conhecendo a nós mesmos, nós estamos sendo preparados nas relações com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, nós somos impelidos e induzidos pelo amor maior a seguirmos avançando, mas precisamos saber como fazer para este avançar. A questão 886, que sempre é lembrada aqui, ela é crucial, porque é ela que criou essa afirmativa, essa máxima, que está lá no capítulo 15, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Que caridade é esta?
Caridade como o amor em ação ao serviço do próximo. Cooperação, auxílio, ajuda, disposição de querer assim realizar. A caridade e o serviço ao próximo é o caminho da salvação. Pela benevolência, porque foi perguntado aos espíritos superiores como Jesus compreendia o verdadeiro sentido da palavra caridade. E eles responderam em 3 frasezinhas curtas. Indulgência para com as imperfeições alheias. Quem está aqui? Quem não é imperfeito? Olhando para as imperfeições com um olhar mais benévolo, não tão crítico, não julgador, não peremptório, mas também pela indulgência. A indulgência faz com que você opere do melhor modo, levando o seu esforço de uma maneira mais suave, que o outro receba, sem ter nenhum traço de humilhação ou de subalternidade, mas também perdoando as ligações desequilibradas que existem entre nós. Ora nós dando causa, ora o nosso irmão. Entre imperfeitos, essas relações desequilibradas, elas surgem aqui e acolá, em maior ou menor intensidade. Se estivermos atentos para essa tríade, nós estaremos compreendendo o altruísmo, que é ação sem esperar compensações, sem esperar paga, sem esperar benefício. Isso não se consegue também a não ser dando pequenos passos em pequenas ações de ajuda, em pequenas doações nossas de tempo, de conhecimento, de escuta, de palavra amiga, de indução para que o nosso irmão seja também enlevado por esta positividade e ele também assim comece a acender os seus sentimentos voltados para a prática e a manutenção da caridade altruística em sua vida. Como é então este caminho da salvação, que é um antídoto ao atraso, ao rompimento do atraso, é um antídoto à superação, é um antídoto da substituição do homem velho pelo homem novo. O exercício do bem atua como um tônico divino contra o desespero e dota o espírito de sentimentos sublimes para compreender os mistérios de Deus e a harmonia do universo. Fazendo bem, nós vamos também ampliando as nossas antenas, nós vamos acurando a nossa capacidade de análise e de reflexão de tal sorte que, a pouco e pouco, nós vamos mudando o nosso eixo do caminhar e fazer. São requisitos a perseverança e a boa vontade. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os homens e mulheres de boa vontade, porque herdarão a terra. Nós teremos uma terra melhorada, nós teremos uma terra de regeneração, que depois fará para mundos ainda melhores, quando nós nos auto-reformarmos qualitativamente, nos tornando criaturas melhores, pelo nosso modo de compreender, de aceitar e de realizar. Ser espírita e estar na presença do Cristo em cada momento, porque nós temos aquela ilusão de nos apresentarmos na presença do Cristo no seu esplendor. Ele está conosco em cada momento. Ele não já afirmou isso? Quando 2 ou mais de vós estiverdes reunidos em meu nome, praticando o que eu estou,
e deixei como ensinamento, eu estarei entre vós. Está entre nós na figura de um irmão mais amadurecido, de um mentor espiritual, do ser angelical que direciona de momentos em momentos para nós outros uma energia que só os corações purificados são capazes de fazer, para que nós tiremos as crostas que nos imantam ao imenso atraso da ancestralidade que pesa na nossa economia espiritual até hoje. Ser espírito, estar na presença do Cristo, é aceitar essa moral em todas as suas consequências, tornando-se um instrumento ativo na construção da solidariedade. Não existe mundo, não existe civilização que não seja edificada na solidariedade e no amor ao próximo. Todos os impérios do passado que atingiram o ápice e que ruíram é porque ficaram apenas manco no lado da construção material sustentada, na mais das vezes, pela vaidade, pela prepotência, pelo orgulho e pelo egoísmo. Só existirá uma humanidade renascida e renovada, a começar de nós mesmos, se ela for guiada principiologicamente pelo Evangelho de Jesus. Fora das igrejas, fora das religiões, mas dentro dos seus princípios, dentro daquilo que Jesus revelou da lei divina. A lei divina opera sobre tudo e todos, onde quer que esteja a criatura. Qualquer que seja a elevação de mundo, a lei natural será sempre a regente da organização e da dispensação dos bens sublimes de Deus para as suas criaturas, nos níveis em que elas se encontrarem. E como conclusão das apreciações de Emmanuel que nós estamos tentando traduzir, é que, de fato, a ciência dos homens tem solucionado e caminha por solucionar mais problemas de natureza material e orgânica, mas ela, até hoje, está incipiente, ela está muito fraca de despender recursos e meios para conhecer as leis do Senhor. Ela conhece muito bem as leis da física, as fisiologias dos organismos, as funcionalidades que você pode obter com a combinação de diferentes materiais, e isso nós vimos mais do que nunca desde quando descobrimos a eletricidade. Quantas coisas nós não fazemos de extraordinário a partir do conhecimento da eletricidade e dos campos magnéticos, a ponto de reduzirmos em máquinas muito pequenas no smartphone e podermos nos comunicar com qualquer criatura ou grupo de pessoas em quase todos os recantos do mundo, incluindo nos vendo. O que antes era sonho, hoje, um familiar distante fala com seu afeto com uma presença virtual que traz um descanso e um conforto antes inexistente. Então, nós somos muito reconhecidos pelos benefícios da ciência, porque ela também trabalhou pela organização das sociedades, da distribuição dos bens, mas como é injusta, ela anda de uma maneira capenga. Ela só vai ser, de fato, uma humanidade desenvolvida e redimida quando aprendemos a estender um abraço fraterno, uma palavra consoladora e nos colocarmos verdadeiramente na presença do Cristo. O único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor
que se derrama sublime da ciência de Deus. Tudo o que conquistamos é uma permissão de Deus. Nós sabemos hoje, a partir de determinados minerais, fazermos estruturas tão sofisticadas quanto os chips, mas tudo uma recombinação de materiais. Materiais que Deus deixou para nós na face da terra, que, por sua vez, quando os anjos celestiais, junto com Jesus, que plasmaram o nosso planeta como está a caminho da luz, mostra que tudo vem de Deus. Tudo está submetido às suas leis. E as leis éticas e morais são aquelas que sutilizam, que verticalizam a mente humana em qualidades que ela jamais tocou. E é isso que falta para a nossa humanidade. Colocar mais o conhecimento ético e moral, como Jesus nos ensinou, em todas as academias, em todos os meios, para que nós saiamos desta miséria moral em que vemos tanta violência, que vemos tantas injustiças acontecendo praticamente em todos os cantos do planeta, proporcionando infelicidades, tristeza, aquele travo que faz com que nós olhemos para a horizontalidade do mundo e não vejamos saída. Não existe saída horizontal, como Jesus já havia previsto. Porque não pode um cego guiar outro cego. Nós precisamos buscar um conhecimento acima, um conhecimento superior para, dentro dos nossos graus de liberdade e de escolhermos e realizarmos ações, podermos, então, caminhar onde quase nada avançamos em termos de progresso. No conhecimento ético, no conhecimento moral, na prática do bem, que no começo vem pela caridade, como nos foi ensinado já desde meados do século atrasado, do século XIX. Desde o século XIX, com o advento de metade deste século para frente, da doutrina dos espíritos, está dito: fora da caridade não há salvação. Nós não vemos nem responsáveis, nem grandes empreendedores, nem estados preocupados com o desenvolvimento ético e moral. Têm sido relegados a movimentos religiosos. Mas o Evangelho do Senhor, ele é principiológico. Ele é o detalhamento da lei natural. Ele é universal, tanto aqui na Terra quanto nas paragens espirituais. Guardemos isso com muito carinho, porque são ensinamentos do nosso irmão Emmanuel, que se desvela para melhor compreendermos o Evangelho do Senhor. E a FEB fez um trabalho maravilhoso de sistematizar e concatenar essas páginas excepcionais de Emmanuel sobre o Evangelho do Senhor, os 4 evangelhos, nas cartas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos. E damos graças a Deus por mais esse encontro, por mais esse momento, agradecendo a CEF mais esta oportunidade. Nós aqui agradecemos, Carlinhos, por essa palestra, por essa oportunidade de refletirmos. Desculpe, eu já estou meio rouca. O progresso material, a tecnologia, né, está aí para todos, mas a gente precisa refletir mesmo nessa parte moral, porque senão nada disso vai adiantar e nós vamos perder essa encarnação, que é um dom de Deus, né, para que possamos tornar espíritos melhores. Que Deus nos auxilie nessa caminhada, que não é fácil. E eu aproveito e peço a você que faça a nossa prece de encerramento, te agradecendo mais uma vez. Jesus, a luz do mundo e o pão da vida, seja sempre presente
no nosso caminhar, auxiliando-nos no despertamento. Mas, Senhor, concedendo-nos também as forças vacilantes, nos momentos de fraqueza, nos momentos de enfermidades, nos momentos tumultuários em que nossa vida mergulha vez por outra. Nesses instantes em que perdemos quase que a capacidade da reflexão, da concentração. Auxilia-nos, Senhor, fortemente, para que passemos por essas travessias difíceis com a lição da experiência que muitas vezes o remédio amargo é o único recurso. E nos levantarmos, e prosseguirmos, e aplicarmos cada vez mais em nós mesmos o conhecimento revelado no Teu Evangelho, sabendo que nesses tentames nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos com o amparo da família, dos corações amigos que nos cercam, dos mentores espirituais que nos intuem, que nos protegem. E assim, nós nos sentimos, Senhor, reconfortados e fortalecidos para prosseguirmos na caminhada que nos leva sempre na direção de Deus. Que assim seja para todos nós, os nossos familiares e os nossos irmãos em humanidade. E damos graças. Obrigada. Amém. Graças a Deus. Agradecemos a presença de todos que nos acompanham online e agora sigamos com os nossos trabalhos apenas presencialmente. Boa noite a todos.